Olá, como vai? Sou o professor Carlos Eduardo e dando continuidade à nossa disciplina, você estudou na unidade 3 os tipos de pesquisa. Você viu que existem vários tipos de pesquisa e diferentes formas de classificá-las, de acordo com cada autor, existe essa distinção. Porém, em um mesmo trabalho, uma pesquisa básica, por exemplo, pode gerar uma pesquisa aplicada ou vice-versa. E nós vimos também do ponto de vista da abordagem, a pesquisa ela pode ser quantitativa quanto qualitativa, o que não exclui o fato de eu incluir essas duas vertentes aí, sendo uma mesma pesquisa quantitativa e qualitativa. Nesta unidade 4, nós vamos tratar dos processos de pesquisa. Na unidade 3, nós vimos os tipos de pesquisa e agora nós vamos ver os processos de pesquisa. Você verá quais os passos que você deverá seguir para você poder alcançar o objetivo, que é a elaboração do seu projeto de pesquisa, do seu trabalho de conclusão de curso. Então fique atento que nós agora iremos falar de todo esse processo de pesquisa. Falamos dos tipos de pesquisa, conhecemos os tipos de pesquisa e agora falaremos dos processos de pesquisa. A gente sabe que para cada objeto de estudo ou problema, existem meios específicos para desenvolver e para se buscar o conhecimento em cima disso, em cima desse objeto de estudo ou em cima desse problema. No entanto, o que a gente percebe é que diante de toda essa diversidade, essa dinâmica, essa sistemática que existe no processo de pesquisa, nós vemos que ele percorre praticamente as mesmas etapas. E quais etapas seriam essas? Essas etapas elas se resumem em 3. Seria o quê? A primeira etapa, planejamento, execução e comunicação dos resultados. Todo o processo de pesquisa ele parte desses 3 princípios. Não adianta. Tem que haver o planejamento do processo de pesquisa, a execução e a comunicação dos resultados. O planejamento é também conhecido como fase decisorial, que é a primeira fase do processo de pesquisa e, sem dúvida alguma, é a mais complexa. Por que a mais complexa? Porque você vai definir, vai determinar, a partir dela você vai estabelecer tudo aquilo que será realizado durante o seu projeto de pesquisa. Então imagine, você vai ter que planejar digamos assim, uma vida durante um certo tempo, do que você irá fazer, do que você irá trabalhar e com que você irá trabalhar, quais recursos você vai precisar utilizar. Então é uma fase que requer muita atenção e muito cuidado na sua elaboração. Você deve buscar, durante essa fase de planejamento, prever com antecedência as necessidades e todas as atividades que você irá executar durante o seu projeto. Isso é imprescindível, porque isso vai evitar erros, e esses erros, se não acontecerem, irão evitar o quê? Perda de tempo e perda de recursos também. Nessa fase de planejamento, algumas etapas são determinadas nessa fase de planejamento. E uma delas é a escolha do tema. A escolha do tema sempre gera dúvidas na cabeça de qualquer pessoa, de qualquer aluno. E uma dica para você fazer essa escolha de tema é que você busque escolher um tema que você tem afinidade. Busque escolher o tema da sua pesquisa com algum assunto que você tenha um grau de conhecimento sobre ele. Se você é da área de humanas e conhece muito bem a área de humanas, você não vai querer fazer um trabalho, por exemplo, sobre física quântica. Não que não possa, que você não tenha capacidade de desenvolver esse trabalho. Isso aí vai depender de quê? Da sua afinidade com o tema e do seu grau de conhecimento sobre ele. Só isso que vai definir isso aí. Mas eu recomendo o quê? Para a escolha do tema que você faça em cima de uma área que você tenha afinidade. Ainda dentro dessa etapa de planejamento, nós também iremos escolher o tipo de pesquisa que será realizado. Por exemplo, pesquisa exploratória, pesquisa documental, estudo de caso. Qual é o tipo de pesquisa que você vai desenvolver? E você vai trabalhar também a justificativa dessa pesquisa. Explicar o porquê de estar fazendo, do porquê dessa escolha, o porquê de estar fazendo esse trabalho.
Qual a finalidade? Para que eu vou desenvolver esse trabalho? E em cima disso também serão criados os objetivos desse projeto de pesquisa. O que é que eu pretendo alcançar com o meu projeto de pesquisa? Em cima também, de dentro do meu projeto de pesquisa, você terá que constar nesse planejamento os instrumentos de coleta e de análise de dados. Por exemplo, se eu for fazer uma abordagem quantitativa, o meu instrumento de coleta de dados pode ser um questionário, por exemplo. E para a minha análise de dados, já que minha pesquisa eu fiz uma abordagem quantitativa, será utilizado recursos estatísticos, como moda mediana, né? E para isso eu posso utilizar softwares como o Excel. Eu preciso também, nessa minha fase de planejamento, fazer a delimitação do tamanho da minha amostra. Por exemplo, se eu vou desenvolver uma pesquisa com os cursos de bacharelado em administração pública, eu preciso delimitar essa amostra. Eu irei fazer a minha pesquisa em todas as turmas de administração pública ou eu irei escolher a turma 2017.2 para desenvolver a minha pesquisa. Então isso é muito importante. E em cima disso vem também a abrangência da pesquisa, ou seja, você precisa delimitar o tema da sua pesquisa, bem como quais os recursos que serão necessários para desenvolver a sua pesquisa. Você precisa planejar bem todos os recursos que você irá precisar durante todo esse tempo para desenvolver a sua pesquisa. Munidos de tudo isso, você vai partir para quê? Para a elaboração do projeto de pesquisa. Se eu tenho tudo isso aí, eu vou sintetizar tudo isso dentro do meu projeto de pesquisa. Existem algumas dicas de teóricos baseadas em 5 questões para você ter o direcionamento do seu projeto de pesquisa. Essas 5 questões elas dizem o seguinte: primeira questão, o que pesquisar? Segunda questão, por que pesquisar o tema escolhido? Terceira questão, como pesquisar? Quarta questão, quando pesquisar? Quinta questão, com que recursos irá realizar a pesquisa? Essas 5 questões elas facilitarão no direcionamento do seu projeto de pesquisa, da escolha do tema, de tudo isso aí. Isso aí vai facilitar bastante se você utilizar esse questionário, essas 5 questões para poder elaborar o seu projeto de pesquisa. Ainda falando do planejamento, nós precisamos definir bem quais os recursos que nós iremos utilizar durante o desenvolvimento da pesquisa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque, por exemplo, se eu for desenvolver um trabalho na área de segurança ocupacional, segurança e higiene ocupacional, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa em salas de aula para medir a intensidade do nível de ruídos em salas de aula. Então, eu tenho que ter em mente que para eu desenvolver essa pesquisa, eu vou precisar de um equipamento chamado decibelímetro. Então, lá no planejamento, eu já tenho que incluir esse recurso material, bem como eu tenho que incluir os recursos humanos, porque para eu desenvolver essa pesquisa, eu vou precisar de uma sala de aula e nessa sala de aula eu vou precisar que tenha alunos e professor dando aula, em um dia normal de aula. Então, tudo isso aí tem que estar definido no meu planejamento para que eu possa incluir no meu projeto de pesquisa. Outra coisa também de extrema importância que surge no planejamento é a elaboração de um cronograma de atividades. Ele é essencial porque o cronograma ele define o momento que ocorrerá cada etapa da pesquisa. Ele é imprescindível de existir em um projeto de pesquisa, porque você precisa seguir esse cronograma para que você veja se você está cumprindo com todas as etapas. E cada cronograma tem um tempo delimitado para a sua execução. Então, um cronograma será imprescindível de ser criado. Outra coisa que gera muita dúvida na cabeça dos alunos, e é uma fase assim, digamos, onde paira uma nuvem negra, é a definição do tema. A definição do tema, do problema e dos objetivos. Sempre ocorre aquela dúvida: eu vou falar de quê? Qual será o meu tema? Meu Deus, qual será o meu problema de pesquisa? E os objetivos? Eu vou falar de quê? Uma dica aqui é o seguinte: é você realizar uma pesquisa simples, uma pesquisa exploratória, uma pesquisa bibliográfica, acerca do assunto que você tem afinidade ou que você pretende trabalhar. Você faz uma rápida pesquisa em periódicos, em revistas, em jornais, em artigos, acerca daquele tema que você pretende trabalhar no seu trabalho.
Isso irá facilitar bastante a escolha do seu tema. Depois que você escolhe o tema, aí facilita bastante para você escolher o problema e os objetivos. Munido de todas essas informações, você irá sintetizar tudo isso em um documento que nós chamamos de projeto de pesquisa. Tudo que você desenvolveu aí no seu planejamento, você vai incluir dentro do projeto de pesquisa. E com esse projeto de pesquisa em mãos, você vai partir para a segunda fase, que é a fase de quê? De execução. A fase de execução é a fase em que tudo que você planejou, você definiu naquela fase anterior, que é a fase do planejamento, vai ser posto em prática. E essa fase de execução, a gente pode subdividir ela em 3 etapas. Quais são essas? Primeiro, preparação do campo de pesquisa. Segundo, entrada no campo. E terceira fase ou etapa, análise e interpretação dos dados coletados. Aí, para sintetizar e para facilitar o nosso entendimento, eu vou citar aqui o exemplo da pesquisa em salas de aula para medir a intensidade do nível de ruídos em salas de aula. Para eu realizar essa pesquisa, primeiramente eu vou ter que preparar o campo de pesquisa. E para fazer isso eu faço o quê? Eu vou precisar estabelecer contato com pessoas. Como assim estabelecer contato com pessoas? Eu preciso estabelecer contato com a diretora para que ela aprove ou não a minha entrada na escola, para que eu possa desenvolver a pesquisa naquela escola. Eu tenho que pedir a aprovação da professora para que eu possa assistir a aula dela, que quer queira ou não, eu vou estar assistindo a aula dela, apesar de a finalidade ali não ser a aula, mas sim o nível de ruído que eu vou estar medindo ali, e bem como pedir a autorização e o consentimento para a divulgação dos resultados da pesquisa. Bem, munido de tudo isso aí, dessa aprovação, desse consentimento, eu vou partir para a entrada no campo. A entrada no campo é o momento em que efetivamente a pesquisa acontece. É quando eu vou ter o contato direto com os atores sociais envolvidos. Ou seja, é aquele momento em que eu vou estar lá na sala de aula com o decibelímetro na mão, com o meu equipamento na mão, medindo, fazendo as aferições da intensidade do nível de ruídos em determinados momentos. Isso aí eu vou definir depois também na minha pesquisa, no meu projeto de pesquisa. A cada quantos minutos eu vou fazer uma aferição, uma medição para saber a intensidade do nível de ruído ali naquela sala de aula. Munidos de todos esses dados, eu irei fazer o quê? Eu já coletei os dados, agora eu vou fazer a análise dos dados, análise e interpretação dos dados coletados. E para essa terceira fase, é imprescindível que eu relacione os dados obtidos primeiro, com o meu problema de pesquisa, com os objetivos e com o referencial teórico. O referencial teórico é quem vai me dar o embasamento para que eu possa fazer uma análise criteriosa de todos esses dados que eu coletei, né? Partindo dessa análise e interpretação dos resultados, eu vou partir para a terceira fase, que é a comunicação dos resultados. Eu fiz o planejamento, elaborei todo o planejamento, fiz o projeto de pesquisa, parti para a execução e agora eu vou partir para a comunicação dos resultados. É nessa etapa que ocorre a reflexão e discussão sobre os resultados alcançados por meio de quê? Por meio de toda a argumentação lógica, porque vai ser daí que serão elaboradas a minha conclusão ou as minhas considerações finais a respeito de tudo aquilo que foi alcançado durante a pesquisa. E também para essa fase aí, para essa etapa, na verdade, eu irei subdividir em 2 fases. A primeira é a redação preliminar e a segunda é a redação definitiva ou final. A redação preliminar, eu vou pegar tudo aquilo que eu tenho, eu vou organizar de forma lógica e clara dentro do meu projeto de pesquisa, e depois que eu fizer tudo aquilo que eu obtive na análise dos resultados, eu vou partir para a minha redação definitiva ou final. E essa redação definitiva ou final, ela será baseada em quê? Nas normas e regras para trabalhos acadêmicos da ABNT, bem como da redação científica, para eu poder para eu poder elaborar, na verdade, o meu texto final. Então tem que ter todo esse embasamento técnico baseado nas normas da ABNT e na redação científica
para que eu dê assim o martelo final. Meu trabalho é esse aqui, está pronto. E aí, a partir daí, eu vou passar o meu trabalho para o meu orientador. E é aí que você tem que entender que o trabalho ainda não está pronto. O trabalho está pronto, mas não está, digamos assim, concluído, porque ele precisa passar pela revisão do orientador. E aí você tem que ter em mente o seguinte: mesmo o melhor e o mais qualificado pesquisador, ele comete erros que precisam ser ajustados. Então entenda que nessa fase aí não vá se ficar triste se o orientador lhe chamar a atenção, pedir para você corrigir algo ou incrementar algo a mais, porque às vezes a gente passa despercebido. Por isso que é extremamente importante uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa ler o nosso trabalho, ler o nosso projeto de pesquisa, porque às vezes a gente não tem a visão de algo e aquela pessoa consegue visualizar aquilo que está aqui, digamos assim, entre linhas, que fica entre linhas, né? O que nós não conseguimos ver, a pessoa percebe e de repente é uma dica factível e importante de ser trabalhada. Então, nossa aula aqui da unidade 4 fica por aqui, nós ficamos por aqui. Eu desejo a todos bons estudos, sucesso, avante e para o alto.